conosco o nosso grande convidado de hoje, que é o doutor Giovanni Modesto, de Brasília. Deixa eu ver aqui. Giovanni, bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo Como bem? é que você está? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, Giovanni. Te vejo um pouquinho escuro. Acho que tu está contra a luz. Deixa eu abrir aqui a janela aqui. Pode ser que seja... Eu estou num quarto aqui meio um pouco fechado mesmo. Deixa eu abrir a janela aqui um pouco mais. Acho que tu tem que pegar a janela, ou fechar a janela, tá? Porque ela está fazendo luz atrás de ti, né? Eu vou fechar essa janela aqui. Aham. Vou fechar a janela. Pronto. Vamos ver se tu fica mais... Está um pouco melhor, Cristian? Ó, um pouquinho melhor, ó. Um pouquinho melhor, ó. Tá? Ainda está bastante reflexo lá atrás. Talvez tu consegue girar mais para a parede, não, outro lado. Esse lado de cá? Melhorou? Isso, melhorou bastante agora. Isso, perfeito. Melhorou bastante, Cristian? Exato, agora te vejo bem, tá? Ótimo. Então, pessoal, hoje temos um convidado que, para mim, é completamente fora da curva. Giovanni, conta um pouquinho toda a tua formação aqui, porque quem ainda não te conhece, porque é uma formação realmente fora da curva. Agora vocês vão ver, tá? Bom, é um prazer estar aqui, Cristian. Pessoal, bom dia, boa tarde, praticamente boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui com o Cristian, da Kinetec Dental. A gente tem uma parceria na questão de ter cerca de um ano, mais ou menos, né? Sim. Eu uso esse aparelho maravilhoso, Titan, da Kinetec Dental. Eu conheci o Cristian mais ou menos um ano e pouquinho, né, Cristian? Que a gente tem essa... eu acho que são quase 2 anos, Giovanni. Já, quase né? 2 anos. Tempo, né, Cristian? Passa rápido, né? Bom, Cristian, para falar um pouquinho de mim, eu sou dentista há 32 anos, eu sou graduado pela UNB, Universidade de Brasília, aqui pela Federal. Eu sou biólogo também, né? Sou ortodontista há mais de 20 anos, né? E tenho mestrado em biotecnologia, que é uma área da biologia, né? E fiz o meu doutorado na UNB em medicina, em ciências médicas, né? Então, um currículo um pouquinho eclético, né? E sou especialista. Biólogo, cirurgião, dentista, ortodontista, tudo, né? Uma variedade, né? Coisa, né, Cristian? Tem bastante coisa, né? Isso. Eu sou professor universitário também, coordeno 4 turmas de ortodontia aqui em Brasília, na Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, né, ABCD. Basicamente é isso, né? Já ministrei aula em faculdades, em pós-graduação, né? Tem um pouquinho de chão, né, Cristian? Vai ficando velho, né? Isso mesmo. E, inclusive, tu escreveu um livro, né? Isso. Eu escrevi um livro. Nós lançamos esse livro em 2016 pela editora Napoleão, eu e o doutor Eduardo Franco, né? O livro é chamado Nine Faces, diagnóstico, biomecânica e protocolo de tratamento ortodôntico. É um livro que me deu muito trabalho, né? E muito orgulho, né? E tu está evoluindo também os conceitos, né, Giovanni? Que vocês apresentaram. Sim. Okay. A gente sempre procura se adequar, né, ao mundo, né? O mundo evolui, a gente procura procurar, né, se adaptar, né, da melhor maneira possível, né? Isso. Inclusive, Cristian, ano que vem nós vamos lançar o nosso segundo livro, se Deus quiser. Pela editora Napoleão também, nós estamos lançando agora o segundo livro nosso, Nine Faces Integrated. É um livro que vai mudar muitos conceitos, um livro muito interessante, e tem um capítulo desse livro de eletromiografia. Quer dizer, é uma coisa que antes a gente não fazia, a gente está, né, despertando para essa nova
essa nova área da tecnologia, né? Fantástico. E o assunto hoje que nós vamos tratar, né, Giovanni, na nossa live é justamente como é a resposta neuromuscular na ortodontia, né? Então, a gente tem assuntos que, eventualmente, tu vai debater mais aprofundadamente no livro, né? Mas que aqui tu já vai dar na pincelada para a gente ter um pouco mais de conhecimento, né? De como funciona esta mecânica neuromuscular e as questões relacionadas à ortodontia, certo? Isso. Eu penso que, vou ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui. Eu não sou muito adepto aqui do Zoom. Vamos ver se eu consigo abrir sem eu sair. Bom, deixa eu só voltar aqui. Se eu tentar compartilhar a tela aqui. Enquanto tu vai compartilhando, eu vou cumprimentando aqui a Tatiana, a Roberta, a Michelle, o Rodrigo, que estão entrando aqui. Deixa também abrir os... Opa, acho que não foi no Instagram, estou lançando agora. A tela do participante de compartilhamento aí, Cristian, vê se você consegue. Tá, deixa eu ver aqui. Hein? Vai, tenta agora, Giovanni. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela em tela cheia. Pronto. Tá. Dá para enxergar aí, o Cristian? Perfeito, Giovanni. Perfeito. Bom, quando você quiser, eu estou às ordens, Cristian. Pode começar, Giovanni. Fica à vontade. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês, né, com o Dr. Cristian. O meu currículo está aqui, é um breve currículo, né? Como o Cristian falou, a gente está sempre evoluindo, né? A gente lançou um livro em 2016, o livro Nine Faces, pela editora Napoleão. Esse livro trata sobre biomecânica e diagnóstico ortodôntico. E agora, em 2021, 2022, né? O ano que vem já, vamos lançar o livro Nove Faces Integrate, né? Um livro que está sendo quase todo entregue praticamente, já está quase pronto, e o lançamento é pela editora Napoleão, o ano que vem. E ele vai ter um capítulo somente de eletromiografia. Tá? Fantástico. Antes de mais nada, o tema de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ortodontia e o sistema neuromuscular, né? Então, um breve comentário que qualquer área do conhecimento depende de um especialista, que é um profissional qualificado para exercer qualquer atividade de maior complexidade, tendo uma eficácia nas suas ações terapêuticas, né? E a ortodontia, como área, como ciência, ela trata da prevenção, o diagnóstico, claro, a prevenção, a interceptação e a correção das más oclusões dentárias. E, para quem não sabe, também das disfunções neuromusculares, né? Que é o tema da aula de hoje. E você faz um controle através de dispositivos mecânico-terápicos, os aparelhos, né? Tendo tentando obter uma relação de oclusão normal, uma harmonia orofacial e o que eu acho fundamental, uma função adequada, uma fisiologia que ligue a forma da face, da oclusão e do sistema neuromuscular. E, para isso, nós também utilizamos inter-relações multidisciplinares com outras áreas da odontologia, tentando fazer um tratamento integral do indivíduo, da face humana. Falando brevemente sobre a origem das más oclusões, essa origem ela pode ser ou ambiental, aqui no caso eu tenho uma criança chupando o dedo, né, fazendo um ato da sucção digital no útero, né, ou uma causa genética, como uma fusão, quando tenho dois elementos dentários unidos, né? Então, você pode ter um trauma também, um fator do meio ambiente que vai levar a processos etiológicos de formação de más oclusões dentárias, né? Então, cabe ao profissional ortodontista ele tentar diagnosticar essas más oclusões e integrar
com outras áreas do conhecimento da odontologia e devolver a função mastigatória, a função de fonação, deglutição, respiração para aquela pessoa, né? E isso a gente faz através de um bom diagnóstico clínico. Então, o que é um bom diagnóstico clínico? Nós temos que ter um parâmetro. Nós utilizamos o que a gente chama de posição natural da cabeça. Nós usamos um laser em cruz. Esse laser em cruz, ele consegue determinar através, aqui no caso está mostrando o uso do laser em cruz, com o paciente ele olhando para o horizonte e é traçado duas perpendiculares, uma passando pela glabela e outra pelo plano de Frankfurt. E, com isso, aqui mostrando, nós conseguimos fazer uma teleradiografia que nos permita diagnosticar as masoclusões do ponto de vista dentário, esquelético ou dento-alveolar. Aqui está um caso de uma criança, por exemplo, que está no nosso primeiro livro. É um caso de uma face F3, maxila e mandíbula protruída. Ela não fechava a boca, essa criança, e tinha um desvio mandibular acentuado. É o quê? O sistema neuromuscular dela, o que a gente chama de pseudoclasse 3, uma falsa classe 3. Ela tinha um contato posterior e ela fechava a boca, desviando essa mandíbula para anterior, causando uma falsa classe 3. E isso, se nós não nos preocuparmos com isso, nós deixarmos a criança crescer, ela vai incorrer em que a gente chama de laterognatismo. Nós vamos ter uma assimetria óssea, vamos ter um problema esquelético e muscular, né, associado, né? Então, aqui está mostrando o caso clínico dela. Nós utilizamos, nesse caso, um aparelho que é chamado T-Rex. E voltando aqui ao tema, né? O que o sistema neuromuscular faz, então? O sistema neuromuscular, segundo o professor Silva, o Omar, professor Omar, né? Silva, é o produto final da correlação entre a parte funcional e a parte morfológica da face. Então, nesse caso aqui, teve um desvio funcional propiciado pelo sistema neuromuscular. Então, ela fechava a boca e fazia um desvio funcional para lateralidade e para anterior. E isso causa uma série de distúrbios devido a esses contatos deflectivos. O que é um contato deflectivo? É um contato oclusal, não fisiológico, que impede ou dificulta a completa posição da relação cêntrica do indivíduo. E esse desvio mandibular, muitas das vezes, pode ser para anterior ou desviando da linha média do paciente. E são feitos como esses contatos deflectivos? São alterações na erupção dentária, que pode causar desvios mandibulares. Então, o contato ocorre, o indivíduo tem que a gente chama de neurônio aferente, leva para o sistema nervoso central essa informação, o músculo é ativado e tem um desvio mandibular. Isso é feito pelo sistema neuromuscular, causando desordens que vão incorrer em maloclusão dentária. Então, é um problema estético, funcional, porque envolve respiração, deglutição, fonação, digestão, e neuromuscular, né? Inclusive, pode impactar o crescimento do côndilo, causando assimetrias ósseas, se não tiver tratamento precoce. Então, aqui foi feito um aparelho que é chamado T-Rex, um disjuntor, para abrir a sutura palatina mediana. Foi feita uma distalização desse molar, que o pré-molar encontrava-se impactado. Foi montado um aparelho que a gente chama de 4x2, né, 4 brackets, sobre 2 tubos nos primeiros molares permanentes.
E aí, após a montagem da aparatologia fixa, né, a gente voltou-se à normalidade morfofuncional. Então, esse paciente foi devolvido à função dele, tanto no aspecto morfológico quanto no aspecto funcional. Aqui está o caso finalizado, né, dessa criança, as fotos extrabucais, mostrando um caráter de volta à normalidade. Então, é muito importante que a gente saiba que tem que ter um binômio forma e função. A forma, a morfologia, é muito importante, mas a função tem que andar de mãos dadas com a forma. E a função, quem dá, é a parte muscular. Afinal, mas, se a função ela tem, né, os seus desvios na maneira de trabalhar, ela vai afetar a forma, né? Vai afetar a forma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se não fosse corrigido essa assimetria muscular, né, iria se transformar no crescimento a posteriori, numa assimetria óssea. Na época, eu não tinha nenhum equipamento para eu fazer o gerenciamento dessa atividade muscular. Hoje, eu tenho uma maneira, digamos, de verificar, inclusive após o tratamento ou durante o tratamento, se esses músculos estão no aspecto de normalidade, se não tem nenhum contato deflectivo que possa voltar àquele estado original de deflexão mandibular. Isso, o Titan, é fundamental, porque ele consegue verificar essa atividade dos músculos e correlacionar com esses contatos deflectivos. Aqui, um outro caso bem interessante também, ó, é um caso de uma paciente F9, tinha a maxila protruída e a mandíbula retruída. Era uma paciente que ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Goldenhar. Essa síndrome impactou visivelmente o côndilo dessa menina. Então, ela tinha um desvio mandibular acentuado, causado por uma hipofunção do crescimento do côndilo. O côndilo dela era um côndilo hipoplásico. Então, repara no desvio mandibular acentuado dessa criança. E aqui a gente vê essa malformação congênita do côndilo direito, nessa tomografia. Então, esse côndilo não está crescendo adequadamente. Precisa do quê? Precisa de um input, de uma ativação muscular para que ele consiga se expressar o crescimento dele. Então, aqui foi instalado um aparelho funcional. Então, segundo o doutor Van der Linden, ele fala o seguinte, que o desenvolvimento da dentição está intimamente relacionado com o crescimento da face humana. E a face humana é dependente, em última análise, dos músculos. Então, qualquer alteração do crescimento tem várias causas, tem etiologias diferentes. Pode ser uma patologia na articulação temporomandibular, pode ser uma atividade não funcional, como nesse caso dos músculos mastigatórios, uma alteração funcional da articulação também nesse caso, né, porque foi uma alteração congênita do côndilo, que é um centro de crescimento secundário da mandíbula. Então, essas alterações de crescimento vão impactar o crescimento dessa criança. Então, foi feita uma mecanoterapia, uma disjunção com o aparelho ortopédico mecânico. Em seguida, nós entramos com o aparelho funcional híbrido, tentando o quê? Estimular essa musculatura para que você tivesse um crescimento adequado daquele lado direito mandibular. E depois nós trocamos por outro aparelho funcional, aqui num tratamento mais à frente, onde nós verificamos a quase total correção daquela assimetria óssea mandibular. Na verdade, nós só favorecemos o crescimento ósseo através da ativação dos músculos dessa criança. E o resultado final foi o que nós conseguimos obter, né? É claro que não é o ideal, mas foi o que nós conseguimos. Ainda tem um ligeiro desvio
dessa mandíbula, né? E o que eu quero me atentar para esse caso? Na época, eu não tinha o Titan. Se eu tivesse um aparelho que me permitisse, inclusive, após essa fase final, eu conseguisse verificar se tinha ainda alguns contatos deflectivos, com certeza, eu traria mais estabilidade para esse caso. Então, qual o papel dos músculos mastigatórios nisso? O papel do masseter, do temporal, dos músculos, né? O osso, ele tem uma plasticidade, ele se adapta à tensão e tração. Qualquer tecido ósseo, ele não guarda no seu genoma informações para o seu crescimento. Isso é dado através da função dos músculos, função muscular. Tem uma teoria que é chamada teoria de Morse, uma teoria antiga, que fala o seguinte, que o crescimento ósseo e da cartilagem ela vai ocorrer através das matrizes funcionais. Essas matrizes controlam todo o processo de remodelação do tecido ósseo. Quer dizer, não há um controle dentro, intrínseco, do tecido ósseo. E esse crescimento é de acordo com as demandas funcionais do indivíduo. Então, o osso não cresce sem estímulo externo. Então, o tecido ósseo ele cresce secundariamente guiado pelos músculos. Os músculos, o ligamento, as pressões hidrodinâmicas vão fazer com que o tecido ósseo adquira a sua conformação anatômica final. Aqui no caso dessa criança, mostrando que o principal estimulador do crescimento da cartilagem condilar e do comprimento total dessa mandíbula foi o estiramento do ligamento retrodiscal, que é um ligamento que fica atrás do côndilo, que ele é estirado pela função muscular. Então, esses músculos aqui, no caso, o temporal e o masseter, né, eles foram ativados com esses aparelhos, teve um crescimento para cima e para trás, e teve um deslocamento da mandíbula para baixo e para frente, fazendo com que tivesse esse crescimento dessa criança. Então, vai recidivar? Não sei. Eu teria que o quê? Eu teria que fazer um gerenciamento da atividade muscular que vai controlar o crescimento ósseo a posteriori. Na época, eu não tinha nenhum equipamento que eu conseguisse fazer esse gerenciamento dessa atividade muscular. Hoje, eu teria o Titan. Então, em termos de previsibilidade de crescimento, é um aparelho fantástico. Eu vou conseguir me adequar às recidivas futuras. Eu posso acompanhar o crescimento dessa criança fazendo várias atividades, análise da atividade eletromiográfica através do Titan. Esse caso aqui é um caso recente que eu usei o Titan. Esse é um caso de uma paciente minha também, vai estar no nosso segundo livro. Eu utilizei um aparelho que é chamado de MIL. É uma classe 3, subdivisão, uma face normal, do ponto de vista maxilimândibular, estão normais, antero-posterior, mas tinha esse problema de mordida aberta anterior, né? Uma classe 3, subdivisão, com mordida aberta anterior. E é um caso que tem alterações morfológicas e alterações funcionais. Então, nesse caso em questão, tinha um pouco de atresia nessa maxila também, um apiamento antero-superior moderado, um apiamento antero-inferior também moderado, com um pouquinho de atresia maxilar e os molares compensando paralingual na mandíbula, né? E aqui mostrando uma panorâmica a inclinação desses molares, né? Então, é uma mordida aberta, basicamente o plano oclusal dela estava muito planificado, muito aplanado. Aqui mostrando na teleradiografia essa planificação do plano oclusal posterior, um perfil reto, a mordida aberta anterior. E o que nós usamos? Nós utilizamos uma biomecânica, instalamos o aparelho fixo corretivo, alinhamos, nivelamos os dentes, né? E vocês veem que após a descompensação, né,
você vê que aparece a grande magnitude dessa mordida aberta anterior, porque do início tinha uma compensação natural orgânica do indivíduo tentando fechar essa mordida aberta anterior. No caso em questão, nós modificamos o plano oclusal dela, porque nós sabemos que o plano oclusal posterior é um dos principais determinantes do crescimento do indivíduo. Pacientes classe 3, por exemplo, que nem o caso dessa moça, tem um plano oclusal mais o quê? Mais aplanado, mais plano, paralelo ao solo. Pacientes classe 2, como nessa foto aqui do lado direito de vocês, tem o plano oclusal mais íngreme. Então, foi instalado, foi feito um arco chamado MIL, Multi-Edgewise Archwire, no diagrama de Interland. Esse arco tende a verticalizar esses dentes posteriores, fazendo uma intrusão seletiva e deixando o plano oclusal mais íngreme, posterior. Então, aqui mostrando a instalação do MIL, com elástico curto de classe 3, o início da mecânica ortodôntica, onde verificamos uma intrusão desses molares posteriores. Aqui, já uma vista mais à frente do tratamento ortodôntico, o início do fechamento dessa mandíbula. O fechamento dessa mordida aberta anterior. E aqui, já uma posição de classe 1, de caninos, onde nós modificamos a posição mandibular. Então, a mandíbula foi feito um giro no sentido anti-horário, tentando buscar as 6 chaves da oclusão normal. E, do ponto de vista dinâmico, nós também nos preocupamos com a oclusão funcional. Então, são as guias funcionais. Essas guias funcionais são as guias de canino, tanto do lado de trabalho quanto do lado de balanceio. Você tem que ter o quê? Aqui, no caso, do lado de trabalho, você tem que ter o contato do canino. Não pode ter contato com os dentes posteriores, nem no lado de trabalho, nem no lado de balanceio, como nesse slide aqui. Tanto em lateroprotrusão, direita e esquerda, nós temos que ter uma guia canina estável e funcional. Lado de trabalho só tem contato no canino. Lado de balanceio não pode ter contato nenhum. E a guia anterior também, quando o paciente protrui essa mandíbula, os dentes anteriores protegem os dentes posteriores. Então, nós temos uma guia anterior satisfatória, certo? Que não vai impactar em problemas, em distúrbios articulares e nem musculares. Então, aqui a guia anterior, você não pode ter contato nenhum com os dentes posteriores. E nós finalizamos esse caso aqui na técnica, como nós intruímos os molares, nós deixamos uma sobrecorreção. Por quê? Quando esse segundo molar for extruir um pouquinho, ele não vai abrir a mordida anteriormente, certo? É uma sobrecorreção. Aqui uma vista frontal do caso, finalizado. Aqui mostrando mais uma vez a intrusão pela sobrecorreção, né? E uma vista oclusal superior, uma vista oclusal inferior, onde você vê o resultado final dessa paciente. Bom, chegando nesse ponto aqui, com essa face, com esse sorriso aqui mostrando a panorâmica final, né, onde nós verificamos, através dessas fotografias aqui, a gente vê que houve uma intrusão e verticalização dos dentes posteriores, né? Aqui mostrando antes e depois da tele, uma nova função nesse paciente, uma rotação anti-horária dessa mandíbula. Então, a mandíbula ela girou no sentido anti-horário, certo? Mas, aqui é uma pergunta, né? Será que vai ficar estável? Será que vai ter estabilidade? Então, a estabilidade, a gente só vai adquirir a estabilidade se nós fizermos um ajuste oclusal após o tratamento ortodôntico. E uma pergunta: esse ajuste oclusal tem que ser feito em relação cêntrica ou em máxima intercuspitação habitual, em MIH?
Normalmente, em NIH, é um tipo de relação que independe dos cônjuges estarem em cêntrica. E a relação cêntrica é uma relação funcional, fisiológica, inclusive todos os protegistas buscam, e nós também, ortodontistas, buscamos, que independe de contatos oclusais. E só é reproduzível essa RC se nós tivermos saúde articular. Então, o posicionamento dos dentes se modifica constantemente durante o tratamento ortodôntico. Não é uma MIH, certo? Porque constantemente ele vai ser mudado, esses contatos oclusais. Então, os ajustes têm que serem feitos em ROC, quando tem o engrenamento final dos dentes e, se possível, a mandíbula tem que estar em relação cêntrica. Normalmente, grande parte dos nossos pacientes, mais de 98% até, essa RC não bate com a máxima interpretação habitual. Tá? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que procurar o primeiro contato defletivo em relação cêntrica e fazer o ajuste do paciente em cêntrica. Eu uso o Jig-Puar. Aqui tem uma sugestão, que é o aparelho da Bausch, que é o AFR Mini, que é pré-fabricado, você usa com a silicona de adição. Bom, e para falar disso tudo, o mais importante de hoje, foi feito um ajuste oclusal e foi utilizado o Titan. Veja bem, aqui está mostrando os dados em cêntrica, tá? Após o uso do Jig-Puar, que é o dispositivo que a gente busca para achar a cêntrica. Vejam que tem um desvio mandibular, uma torção para a direita nesse paciente. Tinha contatos maiores para o lado direito. Né? O varicento oclusal estava posteriorizado, tinha um índice de impacto de 78%, mas estava no mastigatório global, estava aceitável, com 84%. Então, Cristian, o que nós fizemos? Após o ajuste, nós comparamos, né? Fizemos alterações nesses contatos deflectivos, que nós achamos incêntrica, com Jig-Puar, além do uso do Titan. E a gente sabe que essas torções mandibulares causam deslocamento das mandíbulas imperceptíveis, que, a longo prazo, pode incorrer em falta de estabilidade e recidiva para esse caso. Então, esses contatos foram detectáveis por eletromiografia, depois que você faz excêntrica, e aqui, após o ajuste, onde nota-se que aquela torção basicamente sumiu, né? E até mudou um pouquinho o baricentro, passou a ser mais anteriorizado, tá vendo? Né? Sim. E ela ganhou também força, né? Porque ela estava com impacto baixo e agora ela chegou a ter a força, né? Que é o trabalho muscular, o impact, aquele indicador ali que está 106, dentro do normal, que antes estava baixo. Estava baixo, então, muito baixo. Sim. E assim, depois de um ano, a gente teve essa estabilidade, o follow-up, mostrando a estabilidade do caso, né? No caso, bem conduzido, assim, do ponto de vista neuromuscular, lembrando que qualquer atividade mandibular é decorrente da atividade neuromuscular. Os contatos deflectivos jogam essa mandíbula imperceptivelmente para um lado ou para o outro. Então, por isso que é interessante a gente deixar os casos, se possível, em ROC, que os contatos finais estejam em cêntrica, certo? E aí você vê o caso finalizado, né? E o resultado bem satisfatório. Sem o uso do Titan, com certeza eu não teria condições de assim, fazer um refinamento muscular. Por quê? Por mais que o carbono
te diz aonde você vai fazer o ajuste, você monta no articulador, você não percebe, você não tem um parâmetro adequado para ver se os músculos estão funcionando adequadamente, se tem uma assimetria muscular, se o temporal de um lado está mais ativo, levando ao deslocamento dessa mandíbula. Então, foi um aprendizado. Eu estou usando o equipamento há 1 ano e pouquinho, né? Mais ou menos. Então, um aprendizado, né? Eu quero deixar aqui, inclusive, aqui uma propaganda, né? Eu trabalho aqui no Brasil, no Lago Sul. Estou à disposição dos colegas, tá? E quem puder também me seguir no Instagram, está aqui o meu Instagram, certo? Vai ser um prazer. E deixa eu só... Tenho uma pergunta para ti, Giovanni. Se tu pode voltar naquele relatório inicial da moça, isto, tá? Aqui, esse daqui, né? Aqui o inicial, né? Sim, isso aí. Tá. Bom, aqui, como é que tu colocou ela em ROC aqui? Tu tentaste colocar ela... Ok. Eu usei um dispositivo com o Jigpoa, né? Jigpoa, coloquei em centro, né? E eu alguns contatos deflectivos, principalmente, ali está vendo ali, a nível de molar do lado direito, está vendo? Sim, ok. E aí ok, tu fez um desgaste daqui no articulador, fiz um ajuste no articulador, depois eu fiz na paciente, certo? Sim. E procurei tirar esses contatos que fazem o desvio da mandíbula para o lado direito. Porque tinha um contato defletivo, ia para o sistema nervoso central, o sistema neuromuscular jogava a mandíbula dela para a direita imperceptivelmente. Uma coisa muito, muito, muito sutil. E até o carbono não estava marcando adequadamente. Eu usei um carbono Bausch bem, bem fininho para poder achar esses contatos. E aí, com isso, eu consegui um resultado que eu diria bem satisfatório, sem aquele desvio mandibular. Os contatos talvez tenham ficado mais anteriorizados, provavelmente, porque eu tirei esses contatos a nível do molar direito. Certo? Certo. E assim, eu achei assim, um aprendizado, a maneira de você utilizar um equipamento para que você possa adequar a finalização ortodôntica. Uma maneira que você tem, além da montagem do articulador, você poder, né, utilizar o equipamento. Inclusive, eu até conversei contigo, não foi eu, Christian? Que, além do Jigpoa, tem um dispositivo do italiano, né, que é o Alifix, né? Que ele utiliza, que é bem similar também, né? Ele utiliza esse dispositivo na região posterior. Eu acho que o Jigpoa é um pouco mais, talvez, mecânico, e o Alifix talvez um pouco mais neuromuscular, um pouco mais funcional. Porque o Alifix, né, o Jigpoa tu coloca ali nos incisivos, então ele faz um trabalho, digamos, quase direto. Feedback, né, entre você e o paciente. Você põe na região anterior, pergunta se o paciente melhorou a sensação, depois você põe na região posterior, não é isso que você está falando? Tem um feedback, né? Aqui já é aqui já vai dar um arco né, um arco gótico, e vai te mostrar aonde está centro e você vai fazer o ajuste. Né? Isso. O Alifix, inclusive, lá eles passam esses dispositivos, às vezes, para o paciente continuar a utilizar. Né? O paciente leva em casa, sabe? Ele fica com o paciente, o Alifix, porque assim o paciente continua, digamos, treinando a musculatura em se manter em relação cêntrica, né? Afinal,
porque o que ele comenta, o Stefano Montagna, que acho que é interessante, né? Que o músculo mantém uma memória, né? Então, se ele estava acostumado a um determinado tipo de oclusão, né? A gente faz uma correção mecânica bem relevante, ele tem, digamos assim, um prazo para mudar a memória com este novo né, conceito de oclusão. E aí ele que usou o Aliflix por isso. Ele deixa o paciente um mês com o Aliflix, o paciente usa o Aliflix 10 minutos por dia, e ele funciona, digamos, como se fosse um desprogramador, né? Afinal. Desprograma, sim. Desprograma em seguida. Tem um autor também, ele é falecido, ele foi aluno do Andrews, Dr. Roth. O Dr. Roth usava também, né, usava placas para desprogramar, né, o sistema neuromuscular, para depois ele fazer o tratamento ortodôntico. É uma outra filosofia de tratamento bem interessante também. Ele montava afinal, exato, ele, digamos que tem esta visão aí, acho interessante, porque, por exemplo, com todo o conceito morfológico que tu trouxe no começo, né, de como os músculos, afinal, vão influenciar a forma, né, as estruturas, né, então, no momento que a gente, né, altera a estrutura, o que acontece com os músculos, né? Eles eventualmente demoram mais tempo, né, para se adaptar. Isso. Ele coloca estas questões aí, né, envolvidas dentro do. Eu concordo com ele. Assim, por exemplo, sabes que a própria gengiva, né? A própria gengiva demora, as fibras gengivais demoram até 1 ano para ter o quê? A remodelação. É uma das causas da recidiva ortodôntica. Então, os músculos também deve ter um prazo X para poder ter uma nova, né, adaptação neuromuscular, um novo engrama, né, cerebral, para que não tenha aquele... Exatamente, é isso aí, né, que ele comenta de memória muscular, mas o engrama é exatamente isso, né, se acostumar a trabalhar com estas novas condições, porque, olha, o músculo, o pessoal, né, acho que o músculo é uma coisa grossa, né, que trabalha assim. Na verdade, o músculo tem uma sensibilidade finíssima de sentir as coisas, né, muito inteligente como estrutura, né. Então, tem também, né, por exemplo, estruturas proprioceptivas, né. Exatamente, ele sente a seu alongamento, encurtamento, né, diferente. Tá, e aí, olha só, por exemplo, eu tenho certeza que esta paciente que agora tu deixou nesta condição aqui com muito mais centrada, sem torção, né, com uma força mais adequada, eu tenho certeza que o trabalho de ajuste que tu fez não foi uma coisa gigante, foi uma coisa fina, porque ela já estava numa condição muito próxima, né, de estar perfeita. Só que esta pequena diferença aí é aquela que, no médio e longo prazo, pode gerar depois uma alteração na recidiva. Né? Aquela questão, né? Se você puder deixar o mais refinado possível, o melhor possível, você deixa. Eu acho que não apenas você ocluir, deixar oclusar o perfeito, a gente tem que também se preocupar com a parte muscular. Lembrando que é uma tríade: oclusão, né? Músculos, né? E ATM. Então, são os três, né? São os três. O ideal, na realidade, eu estou também trabalhando também com isso, o Christian, é você também, como a gente não pode pedir, que é muito caro, pedir uma ressonância para ver se o disco está bem se o disco articular não está deslocado, está em posição anatômica normal. Eu tenho trabalhado com ultrassonografia. Eu adquiri um ultrassonógrafo, estou fazendo algumas imagens de ultrassonografia, tentando verificar
o posicionamento espacial do disco articular em relação ao côndilo, para ver se não tem deslocamentos. E isso também é muito importante também. Esses casos também, existe na literatura uma controvérsia também. A gente não sabe se esses deslocamentos mandibulares pela simetria óssea vai gerar um deslocamento do disco articular ou se é o contrário, se o disco articular deslocado pode levar, durante o crescimento, é claro, uma assimetria óssea. Então, é uma questão assim, bem controversa na literatura. Nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Aquela coisa ali, né? Que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou a galinha, né? Okay. Com certeza, o que eu acho interessante, a nossa formação como dentista, como profissional de saúde, é muito baseada, ainda mais a minha, que é ortodontista, é muito baseada na morfologia, na forma, na anatomia, na oclusão, na morfologia facial, certo? Isso aí é um erro. Por quê? Porque você deixa a parte, você relega a função muscular. E a função, como eu falei, é um binômio, forma-função, de mãos dadas. Não se tem forma se você não tem uma função adequada. Né? Então, por exemplo, não adianta nada você... Eu vejo alguns colegas, eu acho até graça, eu falo, não, filha, não faça isso. Se você, por exemplo, você tem uma criança, certo? E tem uma atresia maxilar, uma mordida aberta anterior. Mas não adianta nada eu indicar para uma fono se eu não alterar primeiro a morfologia. Sim. Não, botei assim que assim ficamos falando, mas sim. O público enxerga os dois, só falando em grande, né? Que bom. Então, eu acho que não vale a pena você mudar, você indicar para uma fono sem você não modificar a forma. A forma tem que ser alterada. Você tem que primeiro colocar um disjuntor ou um quadrieste, modificar a forma, dar uma forma anatômica normal para que a fono possa trabalhar com a função. Então, a função por si só, se você não modificar a forma, nesse caso, ela vai ter dificuldade em se adaptar, certo? Então, é importante você sempre o quê? A gente pensar nesse binômio forma-função. A função é dada por quem? A função, em última instância, o sistema nervoso central, né? Ele vai dar um input, um neurônio eferente para que os músculos contraiam, para que tenha a contração muscular e possa dar o estímulo ao tecido ósseo. O osso é um tecido orgânico conjuntivo muito plástico, tem uma grande plasticidade. Então, quem modela o tecido ósseo são os músculos. Em última instância, o sistema neuromuscular é fundamental. Né? Exatamente. Você tem até algumas... se você for ver, mulheres que usam salto alto durante muito tempo, o salto alto, né, ele faz o quê? Ele dá um encurtamento dos tendões, né, musculares, né, e deforma, até dando um joanetezinho, né, que o pessoal fala, né, encurtamento das fibras. Né, e o joanetezinho, por quê? Porque ele deforma a parte plantar do tecido ósseo a longo prazo. Então, assim... inclusive, articulação um monte de articulação, um monte de encaixe de pequeno músculo, assim, tá ali a coisa até rápida, né, se deformar, faz uma deformação muito rápida até o pé, né, para ficar, né, que são um monte de pequenos ossos encaixados com um monte de articulações, afinal, né? Então, é isso. Sim, é interessante. A nossa face também, a mandíbula maxila também, tem muitos ossos, né? E muitos músculos que atuam nela, né? Isso aqui só é só o temporal e o masseter. Tem o pterygoideu lateral, né? Que é fundamental, né? Tem o movimento de lateroprotrusão. Então, assim, tem uma série de músculos que vão atuar de acordo com a informação recebida pelo sistema nervoso central, né? O sistema neuromuscular é isso. Ele vai se adequar
aquela posição mandibular ela vai se adaptar de acordo com o meio ambiente, de acordo com a nova informação que ela recebe dos dentes da face, né? Da própria oclusão, né? Perfeito. Giovanni, mostra, por favor, de novo os teus contatos aqui para os colegas que eventualmente querem trocar uma ideia contigo, né? Se tu podes compartilhar de novo aquele slide dos teus contatos, né? Esse aqui é meu e-mail, né? Espera que não veio ainda para mim. Consegue compartilhar de novo, Giovanni? Esse aqui? Botão verde, né, do Zoom. Instagram, se vocês quiserem me seguir também no Instagram, é um prazer. Eu não posto muita coisa não, mas é um prazer, né? Se vocês puderem me seguir, né? Basicamente, Christian, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que quem tiver alguma dúvida agora, eu estou à disposição, se puder tirar uma dúvida, quiser também entrar em contato comigo, tá? Eu sou uma pessoa bem aberta, bem tranquila, se vocês quiserem bater um papo, a gente poder, de repente, trocar informações. Eu também sou um eterno aluno, aprendiz, a gente está sempre aprendendo coisas novas. Sim. Né? Esta é a parte legal de ti, que tu está sempre... querendo aprender. Por exemplo, o Giovanni, demorou um pouquinho para chegar ao equipamento dele, mas ele antes estudou todos os guias clínicos, todos os manuais. Quando chegou ao equipamento, ele já tinha até traduzido. Tu fez a tradução, né? Foi também do italiano para o português, né? Do guia, né? Clínico, né? É verdade, é verdade. O Giovanni fez até boa parte traduziu, né, para nós, boa parte do que clínico, é verdade. Que bacana. Esta parte tua é fantástica, né, porque tu está sempre te colocando em discussão, aprendendo, né, tu tem esta vontade que é fantástica. Esse ano que vem agora, eu estou fazendo um curso depois de 32 anos, estou fazendo um curso sabe o quê? De especialização em radiologia. Estou mexendo com essa parte de ultrassonografia, né? Então, estou me especializando em tomografia. A gente procura sempre, né, adequar, né? Ontem tivemos a Gisele Maffei, que agora ela trabalha muito com a odontologia do esporte. Ela também está começando um mestrado agora, né? Pois ela também, mais de 30 anos de carreira, né? Vai fazer um mestrado. E eu falei, meu Deus, doutora, você é incrível. Mas é assim, né? Pessoal que gosta de aprender, né? Não tem jeito, tem sempre esta paixão ali, que é fantástica, porque mantém as pessoas jovens. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você sabe nada. Esse é o problema. Mas você sabe, mas você descobre que você tem que estudar ainda mais, né? É isso aí. Isso mesmo. Certo. Não, mas eu assim, gosto de fazer as lives porque sempre aprendo muitas coisas com os nossos clientes, parceiros, sempre aprendo, né? Para mim é a minha aula. Olha, então é fantástico. É mútuo, viu, Christian? Eu também aprendo com você também, com os colegas, viu? Nós somos eu compartilho o que me passa, né? Eu me passo nas coisas e eu compartilho. Eu só faço isso, né? Sou um compartilhador só.